Boa noite, pessoal. Estamos gravando o segundo vídeo do canal. É um assunto de extrema importância. O assunto que será estudado hoje será sobre a guarda do sábado após a ressurreição de Cristo. Será que é possível? Será que é isso que a Bíblia diz? Você sabia que 95% dos protestantes, dos evangélicos, eles acreditam que esse dia não é mais obrigatório guardar, não está mais na lei. Porque quando Cristo ressuscitou, dizem eles, assim também dizem os seus pastores, as suas igrejas, pastores famosos, escritores famosos do mundo todo, ele diz o seguinte: como Cristo ressuscitou no domingo, então o domingo passou a ser um dia santificado. Não necessita mais do sábado da lei dos 10 mandamentos, o quarto sábado, o quarto mandamento. Então, nesse vídeo de hoje, nós iremos pesquisar a Bíblia para saber se esses pastores, as suas igrejas, estão com a razão ou a palavra de Deus fala alguma coisa diferente. Vamos estudar com bastante humildade, com bastante sinceridade. Na verdade, o objetivo desses pequenos vídeos que eu estou fazendo é para que nós possamos construir um senso crítico, construir uma curiosidade na Bíblia, um senso de pesquisar se aquilo é realmente do jeito que as pessoas falam da maneira que está escrito na Bíblia. É uma oportunidade que a gente tem de pesquisar e de aprender também. Eu vou passar aqui para as transparências, que é para a gente juntos irmos aprendendo. E o primeiro versículo que eu gostaria de ler está em Lucas capítulo 23, dos versos 54 a 56. E fala o seguinte: e era o dia da preparação, e amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também, e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Ou seja, Cristo morreu, estava no sepulcro, e o mandamento ainda estava intacto. As mulheres, inclusive a mãe de Jesus, repousaram no sábado conforme o mandamento. Agora, em Mateus capítulo 24, verso 20, tem uma profecia de Jesus que ele fala o seguinte: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Cristo estava prevendo a invasão de Jerusalém e a destruição do templo no ano 70. E realmente isso aconteceu. O Jerusalém foi invadida, foi tomada, o templo foi destruído no ano 70. Ou seja, Cristo, mesmo não estando mais na terra, que no ano 70 ele já estava no céu, já tinha ressuscitado, mas ele tinha uma preocupação solene sobre a guarda do sábado para que seus discípulos não transgredissem esse mandamento. Então comecei a pesquisar aqui sobre o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo viveu numa época interessante. Ele pregou o evangelho fora de Jerusalém, em terras asiáticas, europeias, muita coisa ali da Grécia. Ele pregou basicamente o evangelho aos gentios, pessoas distantes do centro do cristianismo, que era Jerusalém. E o testemunho dele, a pregação dele, é importante para a gente ver se realmente o dia mudou, se não mudou, o que aconteceu, o que Paulo falava quando tinha contato com essas pessoas. Que essas pessoas eram pessoas que vieram do paganismo, da idolatria, e estavam se convertendo a Cristo e formando igrejas na Ásia, na Antioquia, da Pisídia, em vários outros tipos de lugares, que nós iremos ver agora detalhadamente. Em Atos capítulo 13, verso 14, fala o seguinte: eles saíram de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Olha só, o apóstolo Paulo já começa a dar ênfase nessa questão do sábado. Verso 16: e levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas,
e os que temeis a Deus, ouvi. Esses que temem a Deus são pessoas que são convertidas do paganismo. Por exemplo, israelitas já tinham todo aquele conhecimento de Jesus, de acordo com ensinamentos ali de Jerusalém, dos apóstolos, ali dos discípulos. Eles já estavam familiarizados com as leis de Deus, com todos aqueles ritos de Deus. Agora, os que temem a Deus são pessoas convertidas do paganismo. E o Paulo está pregando para essas pessoas, não só para israelitas, mas também para as pessoas que temem a Deus, recém-conversos do paganismo. Vamos avançar mais um pouco. Até o verso 41, o Paulo prega, lá em Apocalipse 13, até o versículo 41, ele prega sobre a ressurreição de Jesus. Então seria uma ótima oportunidade para ele falar o seguinte: olha só, realmente quando Cristo ressuscitou, a lei foi mudada, agora nós guardamos o domingo. Mas eu li o versículo todinho, até o 41, eu não encontrei nada disso. Paulo nem tocou no assunto sobre a mudança do sábado para o domingo. E o assunto que ele pregava naquela igreja, lá em Atos 13, tratava sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Então comecei a ler, observar, estudar os versículos lá de Atos capítulo 13, onde fala o seguinte: por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se lê todos os sábados. Mais uma vez, a questão do sábado é dado ênfase, era um costume da época, esse relacionamento com Deus, essa espiritualidade com o sábado. Verso 42: e saindo o judeu da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Ou seja, os gentios, as pessoas que eram convertidas recentemente ao cristianismo, são os pagãos que estavam adentrando na igreja naquele tempo, muitos gregos. Eles falaram o seguinte: no sábado que vem, traz de novo essa mensagem para a gente. Essa mensagem é muito interessante, é muito importante. Olha só o costume da época. Em terras distantes de Jerusalém, qual era o costume de estudar a Bíblia, de guardar os ensinamentos bíblicos? Era ali no sábado. Olha só como é que o sábado, mesmo após a morte de Cristo, ele não foi esquecido. Era um costume na época, fora das terras de Jerusalém. E no verso 44 diz o seguinte: e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Interessante, cidades inteiras distantes de Jerusalém se aproximavam de Paulo no dia de sábado para ouvir a palavra de Deus. Olha o costume, fora de Jerusalém, estamos em terra distante de Jerusalém, mas o dia guardado, o dia reverenciado naquelas épocas era o dia de sábado. Também Icônio, Listra e Derbe são outras cidades que o Paulo visitou. O capítulo 14, verso 1, diz o seguinte: e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram, de tal modo que grande multidão, não só judeus, mas de gentios. Ou seja, Paulo estava falando para diversas pessoas, para gregos, para gentios, para pessoas que foram conversas recentemente do paganismo, da idolatria e de todas as outras coisas. Versos 21 e 23. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, ou encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Você pode observar o seguinte, que Paulo está fundando igrejas, ele está nomeando anciãos, discípulos, e até agora ele não fala nada sobre a mudança da lei de sábado para domingo.
continua a mesma coisa. Ele prega aos gentios, prega aos povos idólatras, prega aos povos pagãos, funda igrejas, nomeia anciãos, discípulos, pastores auxiliares, mas nem toca no assunto sobre a transferência do dia por ocasião da ressurreição de Cristo. Vamos à segunda viagem missionária de Paulo. Está em Troade, Macedônia e Filipos. Olha só, de novo, e no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. O interessante é que existem muitos críticos que falam o seguinte: Paulo guardava o sábado porque ele ia para a sinagoga. Sinagoga é lugar de guardar sábado. Mas no versículo 13 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, fala o seguinte, que aqui esse evento não se dá nem na igreja, nem na sinagoga, mas se dá na beira do rio. Na beira do rio, ao ar livre, em contato com a natureza, Paulo estava ali falando para as mulheres, num dia de sábado, pregando o evangelho. E até agora nada ele falou sobre o domingo. Avançando mais um pouco, Paulo também foi em Tessalônica e Bereia. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados, não são 3 domingos, são 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras. Isso está em Atos, capítulo 17, verso 2. Avançando mais um pouco, Atos 17, versículo 17. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Ou seja, Paulo está falando com todo mundo, na igreja, na praça, nos lugares públicos, e não está falando, gente, olha só, inclusive para os gentios. Muitos gentios nessas áreas, nessas terras, foram convertidos ao cristianismo. Em nenhum momento ele fala, olha só, a partir de hoje, como Cristo ressuscitou no domingo, o sábado foi abolido. Ele nem toca no assunto, não dá nem autorização. Agora vamos aqui para Coríntios. Está lá em Atos 18, ele fala o seguinte: e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava. Ou seja, Paulo trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados, olha só, todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Judeus e gregos, pessoas conversas do paganismo. E em nenhum momento ele está falando. Ele podia falar pelas pessoas aqui, os gregos conversos, os recém-batizados, aquelas pessoas que largaram suas idolatrias, seus santos, o seu ritual do mitraísmo. Olha só, eu tenho uma notícia para vocês. Por ocasião da ressurreição de Cristo, o dia agora mudado para a guarda, em vez de sábado é o domingo. Ele nem tocou no assunto. E a palavra de Deus fala no versículo 11 que ele ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Não tocava no assunto. E tem pessoas que falam que o Paulo só pregava em sinagoga, por isso que ele falava muito sobre o sábado. Mas se você olhar aqui, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, ele fala a igreja de Deus que está em Corintos. Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 1, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Coríntios. Ou seja, Paulo pregava na sinagoga, Paulo pregava na igreja, Paulo ficou 1 ano e 6 meses guardando todos os sábados lá em Coríntios. E nada falou sobre a mudança. Outra viagem de Paulo, a terceira. E entrando na sinagoga falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. E durou isto por espaço de 2 anos, ou seja, total de 2 anos e 3 meses, falando para judeus, falando para grego. Não se toca no assunto sobre a transferência do sábado para domingo por ocasião da ressurreição de Cristo. Eu coloquei um versículozinho aqui interessante aqui, está em Apocalipse capítulo 2, verso 1 e 3, que fala o seguinte: são as palavras de Jesus, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Pontinho, 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 resumir, trabalhastes pelo meu nome.
Aonde se trabalha pelo nome de Jesus? É na igreja ou na sinagoga? Na igreja. Na sinagoga não fala de Jesus, que Jesus é um Deus, mas é na igreja. Interessante, né? Outro detalhe importante. Paulo confirmava igrejas, está em Atos capítulo 15, verso 41. Paulo ensinava nas igrejas, está em 1 Coríntios capítulo 4, 17, capítulo 7, 17. Paulo pregava em todas as igrejas, ou seja, Paulo não só pregava na sinagoga. Já estou finalizando já. Depois dele pregar, viajar, fazer várias viagens missionárias, eu estou fazendo de uma maneira bem resumida, que eu não falei sobre Roma, sobre outras cidades que ele viajou, mas eu estou resumindo aqui o máximo para o vídeo não ficar muito longo. E o que o apóstolo Paulo, depois de todas essas viagens missionárias, o que ele fala? Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele falou tudo, explicou tudo, não deixou de anunciar nada, nenhuma novidade do Espírito Santo. E no versículo 27, Atos capítulo 20, verso 27, ele mais uma vez enfatiza: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Poxa, se ele anunciou tudo e não falou sobre a mudança de sábado para o domingo, porque o sábado continuava em vigor na época de Paulo. Ou seja, em terra distante, Cristo já estava no céu, já tinha ressuscitado. O livro de Atos foi escrito aproximadamente no ano 60, no ano 65 depois de Cristo. Ou seja, o sábado estava em ampla evidência em todas as cidades, na igreja, na sinagoga, em praça pública. E mais, verso 31, portanto vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de amoestar com lágrimas a cada um de nós. E não falou nada sobre a mudança. Aqui tem um texto bastante interessante, que foi feito num templo batista, que fala o seguinte, havia um mandamento para santificar-se, o sábado, mas aquele sábado não era o domingo. Será dito talvez, e com ostentação de triunfo, que o sábado foi transferido do 7º para o primeiro dia da semana, com todos os seus deveres, privilégios e sanções. Desejando ardentemente informações sobre esse assunto, que tenho estudado por muitos anos, pergunto: onde se pode achar o relato de tal transferência? Não no Novo Testamento, absolutamente não. Não há na Escritura evidência de mudança da instituição do sábado do 7º dia da semana. É para mim incompreensível que Jesus, vivendo durante 3 anos com seus discípulos, conversando com eles muitas vezes sobre a questão do sábado, tratando-os nos seus vários aspectos, ressalvando das falsas interpretações, nunca se referisse a uma transferência desse dia, mesmo durante os 40 dias de vida após a sua ressurreição. Tal coisa não foi indicada, nem tampouco, quanto ao que sabemos, o Espírito Santo, que fora enviado para lhes lembrar de tudo que havia aprendido, tratou dessa questão, nem ainda os apóstolos, inspirado, pregando o evangelho, fundando igrejas, aconselhando e instruindo, discutir ou abordar o assunto. Estou bem certo de que o domingo foi posto em uso como um dia religioso, bem no princípio da história cristã, pois assim aprendemos dos pais da igreja e de outras fontes. Mas que pena ter vindo ele estigmatizado com a marca do paganismo e crismado com o nome do Deus Sol, quando adotado e sancionado pela apostasia papal e dado ao protestantismo como um legado sagrado. Esse discurso foi feito num templo, um órgão da Igreja Batista em Nova York, em 16 de novembro de 1893. Isso aqui é um interessante relato, é o resumo de tudo que eu tenho falado. E agora estamos diante do autor, o que defende o domingo com unhas e dentes, como um dia da ressurreição de Cristo. Por isso que deve ser observado. Olha o que os registros, as citações históricas falam. O domingo é uma instituição católica e sua observância só pode ser definida por princípios católicos. Do princípio ao fim das Escrituras, não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal do último para o primeiro dia da semana. Essas são as citações.
Mas outra citação: a Igreja de Deus, porém, as achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado, em virtude da ressurreição do nosso Salvador. Mais um, agora do cardeal Gibson. Poderei ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. Ou seja, é uma verdade de Deus sendo suja pelos grupos religiosos, modificada pelos grupos religiosos, por pastores, por papa, por padres, pela mídia, mas sem nenhum fundamento bíblico. Eu procurei versículo por versículo, pesquisei o Novo Testamento de forma reduzida, que tem, esse assunto é muito amplo. O interessante é que as pessoas elas acreditam, Jesus ressuscitou no domingo, por isso que o domingo tem que ser guardado em lugar do sábado, mas não existe nenhum fundamento bíblico, como nós acabamos de acompanhar. Que Deus ele possa abençoá-los, possa transformá-los e que você possa pegar esse estudo que nós tivemos hoje, compartilhar para as pessoas, compartilhar para amigos, fazer inscrição no canal, porque daqui a pouco surgirão temas mais profundos, mais interessantes, e por volta do 4º ou 5º vídeo eu vou levar você a uma reflexão moderna de como o diabo está usando as políticas ambientais para levar a sociedade à perdição. Mas para que isso aconteça, você entenda, você tem que refletir, você tem que construir a sua base de entendimento, a sua autocrítica nesses pequenos vídeos. Que Deus possa abençoá-los.